Boa tarde, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 32. Jesus vai nos ensinar e vai nos mostrar para estar atentos aos sinais. E a partir do verso 32 diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então aqui Jesus mais uma vez está nos ensinando a ficar atentos aos sinais. Ele usa aqui a figura de uma figueira. Quem conhece o florescer de uma figueira sabe que quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, é sabido que o verão está próximo. Então Jesus usa essa figura para nós e nós podemos saber isso nas plantações e em tantos outros meios para saber do verão, do inverno, olhando para as plantas, para as árvores frutíferas, as árvores que dão flores. Nós reconhecemos as estações observando as árvores. Assim também, quando essas coisas que nós acabamos de ver em todo este capítulo, quando a gente perceber todas essas coisas acontecendo, diz o Senhor Jesus, nós podemos ter certeza que o Senhor Jesus está às portas. E nunca se viu tantos sinais como nós estamos vendo nessa era, nessa vida, nessa geração que nós estamos, com tanta revolta da natureza, com tanta malícia dos homens, com tanto agir do inferno de Satanás na vida das pessoas, matando, roubando e destruindo. E o versículo que nós falamos de Mateus 24:14, o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações. Nós temos visto isso. Então eu e você que me ouve, pode dizer com toda certeza, o Senhor Jesus está às portas. E ele diz assim, olha, que não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Aqui nós podemos entender aquela geração ali dos judeus que quando Jerusalém foi destruída e o povo foi disperso pelo mundo afora e veio muito sofrimento. Então, naquela época, naquela situação, aquela geração viu uma desolação muito grande. Mas, e para nós? Essa geração não passará. Nós somos seres humanos. Temos um pai aqui na terra, Adão e Eva. Somos a geração de Adão e Eva, a geração de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós estamos na mesma geração. Então nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Então eu não sei quando será a volta de Jesus. Observe os sinais.
Todo ser humano é uma geração só diante dos olhos de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus zela da sua própria palavra para a cumprir. E o que ele diz se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Muitas pessoas interpretam mal este versículo, dizendo que nem o Filho, nem Jesus Cristo sabe. Veja bem esse versículo 36. Quando foi que Jesus disse isso? Jesus disse isso quando ele estava na terra, quando ele era o Verbo que se fez carne, com todas as suas limitações. Jesus aqui na terra, ele não era onipresente. Ele tinha as suas limitações como homem. E nós não podemos acreditar dessa maneira que nem Jesus sabe o dia e a hora, porque isso vai contra outras palavras que nós temos na Bíblia, como em João 17, que Jesus afirma claramente que ele e o Pai são um. Então nós precisamos compreender essas questões, que nem Jesus saberia. Ele não saberia como homem ali naquela situação que ele estava. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui está dizendo muito claramente, vai ser num dia corriqueiro, comum, onde todos estão se preocupando com o trabalho, com o vestir, com o alimento, com o casamento, com os filhos, com a saúde, com tudo que diz respeito a essa vida. Jesus deixou claro que assim foi nos dias de Noé. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, não é? Isso é tão triste. Não é que nós não vamos continuar a nossa vida, né, lutando por melhoria para a nossa vida financeira, para a nossa família, mas está querendo dizer para estar atento aos sinais. Está querendo dizer em buscar o que verdadeiramente é importante, porque as outras coisas todas vão ficar. E nós vivemos uma geração onde a ansiedade, a preocupação está tão elevada e Satanás tem se aproveitado disso. E com isso vamos correr o risco de cair na mesma situação da geração de Noé, onde nem perceberam. Quando viram, já não tinha jeito mais, infelizmente. E ele continua dizendo assim, 2 homens estarão no campo e um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aqui está dizendo que tendo 2 pessoas naquele dia, que aquela que tem o selo, que tem o Espírito Santo, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus e vive pelo reino de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, com o coração quebrantado, sabendo quem é o Senhor Deus e que Ele não mente, que Ele voltará. Essa pessoa,
ela será levada, ela será arrebatada e a outra vai ficar. Isso nos leva a pensar que nós precisamos estar intercedendo para os nossos familiares, são aqueles próximos a nós, né? Que toda a família seja arrebatada, que não fique ninguém da família, que não fique ninguém desse grupo de estudo, que fique vazio o grupo de estudo, porque no dia do Senhor nós seremos arrebatados. Aqueles que têm compromisso com Deus verdadeiramente, têm Jesus habitando dentro de si, como templo e morada de Jesus, fazendo toda a diferença na sua vida, esse será levado. E ele fala a palavra que tem que ser a palavra do capítulo 24 de Mateus. Vigie. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos. E ele continua, mas vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, na calmaria. Quando menos se espera, o Filho do Homem virá e ele vai arrebatar a sua igreja, a sua noiva. E ele traz aqui para nós uma comparação. Se alguém sabe a que hora virá o ladrão, ele fica vigiando. Mas nós não sabemos a que hora o nosso Senhor virá. E nós precisamos estar vigiando. E isso é uma coisa boa. Porque se soubéssemos, muitos se soubessem que dia o Senhor Jesus virá, ou que dia Jesus viria para os antepassados, talvez teriam levado uma vida relaxada, em pecado, e dizendo, não, quando chegar próximo eu conserto a minha vida. Apesar de que isso é um erro muito grave, porque não é só o dia que o Senhor virá, é que dia eu vou morrer. Eu tenho que estar pronto não somente para a vinda do Senhor, mas eu tenho que estar pronto para a minha morte, que também ninguém sabe quando será. Assim, vocês também precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando aqui, seja um servo fiel, seja um servo vigilante, cuide bem das coisas do Senhor, na sua ausência, porque ele virá e vai pegar de repente, de surpresa, e aquele servo mau e fiel vai estar levando tudo relaxadamente. De qualquer maneira, sem santidade. Eu sempre falo sobre a santidade, porque somente os santos, os de coração puro, verão a Deus. Então, sejamos aquele servo fiel que zela do reino de Deus, de levar a palavra de Deus, de estarmos vigilantes, observando os sinais esses que estão aí
o tempo todo diante dos nossos olhos. Não podemos ser pegos de surpresa. Se estivermos despreparados, vamos ficar. Se estivermos despreparados, não somos a noiva que o Senhor Jesus vai levar. Todos nós temos angústias, temos sofrimentos, temos lutas, mas mesmo assim, a nossa cabeça deve estar erguida e indo para frente, não para trás, para frente, sendo melhores a cada dia, buscando o Senhor todos os dias, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este é um capítulo temido por muitos cristãos, por muitos ímpios, por muitas pessoas que nem conhecem o Senhor e tem muito medo deste capítulo. Temos que ter temor. Temos que acreditar que a palavra de Deus não volta vazia. Temos que acreditar e ser vigilantes e perceber que os sinais estão todos aí. E que Jesus prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. Não é para ter medo, é para ter temor e consertar a nossa vida e colocar a nossa vida em ordem. Essa é uma palavra para estarmos meditando nela. Deus está falando conosco. Esteja vigilante. Observe os sinais. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.